Fala galera, que satisfação, primeiro Confraria Talks e estamos com esse projeto aqui. Qual que é a missão, qual que é a visão do que você vai ouvir nesse dia, nesse momento, quando você escutar ou assistir esse Talks? Nós temos uma missão aqui, levar a mensagem de empreendedores que carregam princípios mentais e de valores espirituais que aplicam na sua vida, nos seus negócios e prosperam múltiplos dígitos, milhões, 7, 6 dígitos. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que eu tenho um carinho enorme, o Fernando Cantarelli, que é um cara que está estourado na internet, é um cara que está estourado nos negócios, está prosperando e cada vez escala mais os seus negócios. E hoje ele vai contar para nós um pouco mais como começou a jornada dele de empreendedorismo, da onde veio as ideias, qual que foi o caminho, os acessos que ele teve, as pessoas que ele conectou e o que ele pode deixar de histórias e ensinamentos para nós. Mas antes de apresentar o Fernando, eu quero apresentar aqui meu host convidado, o anfitrião convidado, o Vinícius Valente, que é sócio proprietário da Valentim Modas Masculina, que é um dos patrocinadores desse movimento, do que está acontecendo aqui e vai acontecer ainda mais. Nós queremos um crescimento exponencial. E a Patagônia, que é um restaurante que abriu espaço para nós gravar esse conteúdo. Exatamente. Seja muito bem-vindo. Deixa tuas considerações iniciais aí, Vinícius. Gratidão a todos. Um projeto que se inicia com grandes pessoas. Aqui você vai entender como trilhar o caminho que às vezes você está no meio do mato com facão, né? Vai vir um rapaz aqui que vai mostrar para nós o caminho pronto e a gente aprender a chegar onde você quer chegar também. E nós queremos abrir esse mato do digital aí, aprender como crescer nas redes sociais e como empreender nisso, no físico, no digital. E para isso eu apresento o nosso convidado aí, Fernando Cantarelli, que hoje tem mais de 3 milhões de seguidores, somando todas as redes sociais. Fernando? Chega quase a 3 milhões. Aí. Quase 3 milhões. Hoje ele tem um faturamento aí, ele vai abrir, se ele se sentir à vontade, os valores. E sinta-se à vontade, muito obrigado por estar aqui conosco e sinta-se em casa. Maravilha. Primeiramente, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês e é uma honra para mim fazer parte do primeiro episódio da Confraria Talks e poder gerar valor aí para as pessoas que vão nos assistir aí depois desse episódio. Eu tenho certeza que é o primeiro de muitos. Eu desejo que Deus abençoe grandemente esse projeto para que impacte muitas pessoas, para que possa inspirar pessoas a empreender, a resolver problemas, prosperar. Eu tenho certeza que é o primeiro episódio de muitos que virão. E já pensando, já colocando você já na direção daquilo que a gente quer construir aqui, Fernando, você já sempre quis empreender? Você teve essa veia ou isso despertou na jornada? Uma necessidade que você falou assim, cara, eu acho que esse é o caminho, empreender. Maravilha. Ao longo do caminho, a gente vai aprendendo e vai entendendo quais são os próximos passos. Então, eu sempre falo que a mudança de mentalidade não vem do dia para a noite, é uma construção. Quando que eu entendi que eu só ia mudar a minha vida se eu empreendesse? Em 2019, mudando de mentalidade, buscando novos conteúdos, buscando informação, eu entendi. Eu estava como personal trainer. Eu falo que eu não era, eu estava. Então, eu falei, cara, eu trabalho aqui das 6 da manhã às 22 horas, ganho lá meus 5, 6 mil reais. Eu nunca vou enriquecer fazendo isso. Quais são os caminhos? Então, eu comecei a questionar. Só que eu não tinha esse nível de consciência do que eu deveria ou poderia fazer. Então, eu comecei a entender. Por exemplo, eu entendi naquela época que eu tinha um caminho de, por exemplo, abrir mais academias. Porque nós temos uma academia aqui na nossa cidade. Então, opa, eu posso abrir mais academias. Qual que é o outro caminho? Eu posso trabalhar com internet. Mas, enfim, eu fui entendendo que para ter os resultados que eu queria ter, que eu gostaria de ter, eu deveria empreender. Não teria outro caminho a não ser empreender. E foi aí que começou a mudança. 2019. É recente, né? É recente. Depende do ponto de vista. E hoje nós estamos falando de 6 anos, praticamente. Desde que você iniciou. 5 anos, né? 5 anos. Em 2019 veio a mudança de mentalidade. Porque, por exemplo, eu não sabia que eu deveria empreender. Eu não sabia que eu ia ter que abrir mais empresas e fazer outras coisas. Eu tinha esse nível de consciência. Mas é justamente com a mudança de mentalidade, mudança de ambiente, mudança de conexão com pessoas, vem novas ideias, novos resultados e novas ações. Aí eu já pego o primeiro princípio, o primeiro ponto da tua mentalidade
para compartilhar com as pessoas, que é questionar. Questionar o teu estado atual, questionar o que você está vivendo no momento, se é realmente aquilo que você quer viver, se é realmente aquilo que você quer passar a vida inteira colhendo o mesmo resultado, ou você quer ter um resultado diferente. E enxergamos que o Fernando despertou por esse questionar, gerando entendimento. A Bíblia fala que a sabedoria vem do conhecimento e do entendimento. E quando a gente gera entendimento sobre as coisas, a gente acessa um ponto de sabedoria. E nós enxergamos aqui, o Valente pode até complementar se ele quiser, esse ponto de convergência da vida do Fernando, que foi questionar, gerar entendimento, e o principal que eu chamo que é a tríade do crescimento, a tríade da transformação. Entendimento gera decisão, que gerou ação. E aí, na base do que eu estou entendendo aqui contigo, Fernando, qual que foi a principal decisão que você tomou? Você gerou lá entendimento sobre a situação que você estava e que você não queria mais viver aquilo. Maravilha. Qual que foi a decisão que você tomou e a ação que você fez? Tem uma história muito bacana. Primeiro ponto, nível de consciência. Ou seja, eu falo que tão importante quanto saber o que eu quero, onde eu quero chegar, os resultados que eu quero ter e quem eu quero ser, eu preciso também ter consciência do que eu não quero. Então eu tinha plena consciência de que eu não queria passar o resto da minha vida dando aula de personal, nada contra, mas foi uma fase. Vendendo a minha hora das 6 da manhã às 22 horas, sem tempo, sem liberdade, sem poder fazer as viagens que eu queria, sem trazer uma segurança para minha família, sem prosperar financeiramente, com uma limitação de ganho financeiro. Então aqui eu tinha certeza, eu não quero isso para mim. Ok, nível de consciência. Qual que é o próximo passo? Que aí muitas pessoas ficam presas também. Elas têm clareza do que elas não querem, mas não tomam nenhuma atitude de mudança. Continuam ali na mesma coisa, porque é difícil, porque eu não consigo. Então, primeiro ponto, nível de consciência. Eu sei o que eu não quero. E o segundo foi uma cliente minha que me destravou, que eu sou muito grato. Sem querer, ela me destravou ali a mente. E é muito legal essa história, eu sempre conto quando eu vou dar palestras, um dos meus cursos, as minhas mentorias também, que eu tenho hoje, mentorias para profissionais que querem fazer o mesmo que eu faço, escalar o trabalho da internet, eu sempre conto, porque foi o momento de chave de mudança. Eu atendi uma dentista, que ela vinha de Chapecó até a nossa cidade, e fazia uma aula por mês. Eu cobrava naquela época, em 2019, R$50 por aula. Ela fazia 4 aulas por semana, davam R$200 por mês. Eu atendi ela por 4 meses. E eu falei, não precisa pagar. Deixa acumular esse valor, uma hora dessa eu vou lá no consultório, a gente faz algo ali, né? Faço alguma coisa nos dentes, enfim, na época minha esposa não era formada ainda, que ela também é dentista, a Renata Ramalho. Beleza, então acumulou ali 4 meses, R$800, sentei na cadeira da dentista e falei, hoje que eu saio com um sorriso de artista. Sentei lá meia hora, ela deu uma injeção aqui, fez não sei o quê, quis fazer um botox lá, não sei, nem me lembro o que ela fez, foi fazer alguma coisa no dente, em 35 minutos a minha conta deu R$845. O constrangimento dela em ter que ver eu pagar um valor, ter que me cobrar, foi o que me destravou. Eu sei que ela não teve um lucro líquido daqueles 30 minutos. Ela tem uma estrutura, tem todo ali um custo. Mas, cara, eu desempenhei 16 horas nela. E ela em 30 minutos me cobrou o mesmo valor. Ali eu entendi. Vendendo a minha hora e fazendo o que eu faço, eu não vou enriquecer. Por mais que já parecesse óbvio, mas a gente não tem nível de consciência. E não é isso que eu tenho que fazer. Isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira, eu já tinha o sonho de trabalhar com a internet. Na quarta-feira eu peguei meu celular. E foi a primeira vez na minha vida que eu fiz um story, que eu peguei o celular e eu falei assim, pessoal, é estranho fazer um vídeo assim, vocês nunca viram fazendo, mas eu tomei uma decisão. A partir de hoje eu não sou mais personal trainer, eu agradeço vocês. Ou seja, eu fiz um comprometimento, porque eu sabia que se eu não fizesse isso eu ia dar uma desculpa, ia dar uma migué e ia continuar. E ali que comecei a me lascar. Porque do dia pra noite eu assumi um compromisso que eu não sabia como fazer, mas eu falei, agora vai ter que dar certo. Então, ali eu falei, tomei a decisão, agora só não sabia como. Então eu falo, ali foi o momento que eu mudei, que eu comecei a me lascar. E que bom que eu tomei essa decisão. Geralmente você entrou numa zona de risco, né? Sim. E naquele momento você saiu de totalmente o estado de personal e começou a buscar um caminho, descobrir qual que era a tua jornada. E aí muitas pessoas falam de zona de conforto, mas não falam da tal de zona de risco, que essa é a zona de crescimento. Sim. Se você talvez não tivesse feito isso, você nunca teria o que você tem hoje. Sem dúvidas. Então, baseado nesse princípio, nisso que nós estamos falando agora, Fernando, o que você falaria para alguém que quer crescer, mas tem medo
De se desafiar, como você desafiou? Perfeito. Eu falo para as pessoas, quando as pessoas perguntam, hoje mesmo, eu estava no barbeiro e ele fez algumas perguntas para mim de como foi meu início. E eu falo com clareza para vocês, não tenha medo de admitir isso, que o medo de ser só mais uma pessoa, de ser só mais um personal, só mais um professor de educação física, só mais uma pessoa com uma vida mediana, uma vida medíocre. Quando falo medíocre, não estou desmerecendo. Medíocre é estar na média. Eu tinha medo disso. Eu falo, cara, eu não quero isso para mim. Então foi o medo que me moveu a ter resultado. E quando você quer ter um resultado acima da média, você tem que fazer o que a maioria não está fazendo. Então, em 2019, numa cidade com 15 mil habitantes, começar a trabalhar com internet foi muito desafiador. Porque além de não ter o apoio das pessoas, eu era taxado de idiota. Enfim, foi um começo difícil. Mas Agora virou blogueirinho, quer ensinar os outros na internet. Hoje a galera vem pedir dicas. Sim. Mas é assim o processo. Eu falo assim, ó, que tem 3 fases. Isso vai para você que espera apoio das pessoas que você conhece. Tem 3 fases. Primeiro, quando você começa a fazer algo novo, imagina que você tá lá como funcionário, CLT, e você fala, vou começar a empreender. Vou empreender na internet, por exemplo. Primeira fase, as pessoas que te conhecem, seus amigos, não tão próximos, enfim, pessoas vão começar a falar, olha o fulano, quem que ele pensa que é? Olha o Vinícius, vendendo roupa na internet, quem que ele pensa que é? Não dou um mês para acabar isso aí. Primeira fase, desmerecimento. Vendendo da própria Casa também. Exatamente, e esse que é o problema, eu já vou chegar lá. Segundo ponto. A pessoa começa a torcer para dar errado. Ela viu que você não desistiu no primeiro mês, segundo mês. Ela viu que você persistiu. Agora ela começa a torcer para dar errado só para ela poder falar para os outros. Viu só que eu falei? Então, segundo ponto, ela começa a torcer para dar errado. E o terceiro ponto, quando você não desiste e tem sucesso e mostra o resultado, ela vem desmerecer falando que é tudo mentira. Porque o seguidor é comprado, porque não vende nada, porque é uma vida montada. Então ela vai sempre desmerecer. Então eu falo assim, ó, você que hoje busca apoio das pessoas mais próximas, esse é o maior erro. O Alan tem muito mais autoridade para falar. Nem Jesus Cristo conseguiu operar milagres onde ele morava, certo? Exatamente. Ele teve que sair do lugar para as pessoas acreditarem nele e com a fé fazer com que acontecessem os milagres. Não sei se eu estou errado, você me corrija. E quando souberam que ele se criou em Nazaré, disseram, né? Pode vir algo bom de Nazaré? Exatamente. Então, assim, o erro da pessoa... Isso é um padrão de comportamento humano mundial. É você esperar. É as pessoas não apoiar quem conhece, os amigos, familiares. Então não espere o apoio. Fernando, eu vou entrar no que você falou que me chamou muita atenção. Geralmente as pessoas, eu acredito que vai concordar comigo porque você viveu isso no que você falou. Geralmente as pessoas, elas encontram um motivo no medo para não fazer aquilo que vai fazer elas crescer, que vai fazer elas romper, ter um resultado exponencial, acessar 10 vezes mais resultado, ou construir uma vida abundante. E você trouxe esse mesmo princípio, só que invertido. Isso me chamou muita atenção. Você disse que o medo de viver uma vida medíocre te impulsionou a construir a vida que você tem. Logo, eu entendo para a minha vida que se eu inverter o polo do medo e começar a colocar esse medo em viver a vida que eu estou hoje, permanecer por muito tempo vivendo essa vida, isso me impulsionará a fazer aquilo que é necessário fazer, que muitas vezes é doloroso. Tudo que você falou é o quê? É dor. Tem um princípio que eu ensino, até na minha imersão, que toda vez que você vai sair da zona de conforto, você vai acessar uma zona de risco, que é uma zona do desconhecido. Você não conhece o que tem lá. E aí você encontra 3 barreiras para que avançar da zona de conforto para a zona de risco e permanecer lá. Que são as pessoas, que você falou muito bem, os ambientes e o teu próprio cérebro. Porque o nosso cérebro não quer mudar, ele não quer crescer, ele quer permanecer no estado atual. E aí quando eu vou trazer um exemplo aqui que você pode complementar muito melhor, a pessoa que quer emagrecer. Ela chega em casa e ela decidiu que vai emagrecer, está seguindo o Fernando e falou assim, pô, vou botar o shape de respeito. E aí, só que ela não investe nisso. E ela vai lá, começa a fazer uma dieta, só que na casa dela tem chocolate, tem pizza todo sábado, o ambiente está dizendo que ela não vai. Sim. As pessoas vão falar para ela, que emagrecer, vive comendo aí. Sim. E o cérebro dela vai gerar picos de estresse, e aí eu vou entrar na tua especialidade, que vai gerar necessidade de dopamina, e aí ela vai descontar na comida. Sim. E se sabota nesse processo. E adentrando nisso e já pegando esse gancho da tua área que você trabalha, na área fitness de saúde,
Como romper com isso? Como subir de nível? Qual que é o conselho que você dá para alguém que está querendo crescer, pode ser na área de saúde ou no empreendedorismo, que encontra essas barreiras? Porque você encontrou a barreira. O que que o Fernando fez para vencer essas barreiras? Maravilha. Essa dica, ela mudou a minha vida e mudou o meu modo de pensar sobre os meus objetivos. Então vamos pensar em 3 objetivos. Objetivo financeiro, objetivo de saúde e objetivo de relacionamento. Então imagina que eu quero emagrecer 10 quilos, imagina que eu quero faturar 100 mil por mês e eu quero ter um casamento incrível. Esse é o meu objetivo. Se eu focar apenas na meta, no objetivo, na meta, eu vou me perder no processo. Então, o que eu aconselho os meus alunos, as pessoas que me acompanham? Se você quer emagrecer 10 quilos, não foca apenas nos 10 quilos. Foca no comportamento que você tem que ter para atingir esse resultado. Então, eu não vou focar em 10 quilos na balança. Eu vou focar em treinar 4 dias por semana. Eu vou focar em fazer 4 refeições por dia saudáveis e fazer 1 ou 2 mais livres na semana. Eu vou focar em fazer uma caminhada todo dia, ou seja, qual que é o comportamento que eu preciso para ter aquele resultado. Ali que você vai conseguir manter essa constância que é tão importante. Se eu quero faturar 100 mil reais na minha empresa, eu vou ter que focar, não apenas os 100 mil reais. Quantas vendas eu vou ter que fazer, de qual produto, quantos leads eu preciso ter na minha base hoje, dentro do meu processo comercial que converte 10% ou 12%. Então é uma conta lógica, mas eu foco no processo. Então, a principal dica que eu dou hoje para meus alunos, para as pessoas que me acompanham, eu falo que o fitness, todo resultado, ele tem a mesma base. É focar no comportamento. Não é sobre emagrecer 10 quilos, é quem você tem que se tornar para conseguir emagrecer 10 quilos. Qual que é a mudança de hábitos que você tem que fazer e quais são as escolhas que você vai ter que ter no seu dia a dia. Trazendo isso, foi exatamente a mesma coisa que você focou lá atrás, quando as pessoas começaram a zombar, a criticar você. Foi exatamente a mesma coisa que você fez? Com certeza. Porque eu sempre foquei no resultado, mas foquei no processo também, como eu falei. Ou seja, beleza, eu quero faturar tantos mil por mês, eu quero ter tantos mil seguidores, esse é um objetivo. Mas agora, o que eu vou ter que fazer por isso? 1 post por dia, 10 stories por dia, enfim. Então eu sempre foquei no processo. Mas agora, falando diretamente de empreender, o meu trabalho está muito ligado à minha missão de vida também. E aí que eu falo que a pessoa que desiste muito fácil é porque ela não tem uma paixão real pelo que ela faz. Se você desistir do teu negócio no segundo mês que der errado, você não tem uma missão de ajudar homens a se vestir melhor, de elevar a autoestima de homens, fazer com que homens fechem melhores contratos por estar bem vestidos assim como o Alan está. Então, se você desistir no segundo mês é porque essa não é a tua verdadeira missão. Eu sempre tive a missão de impactar mais pessoas, de fazer a minha mensagem ir mais longe. Então aquilo também me manteve firme no processo porque não foi fácil. O que falaram para você assim que mais te machucou, que mais te feriu assim, que tu pensou e ao vendo o resultado não acontecendo, que fez você pensar assim, cara, será que esse é o caminho? Ou você tinha convicção e certeza desde o começo? Em 2021 eu passei uma fase muito difícil, tanto financeira como emocional também. E até resumindo para as pessoas, hoje eu trabalho no nicho de musculação, treinamento com peso e ajuda as pessoas a mudar os hábitos, treinar de forma correta, emagrecer, ganhar massa muscular, meter o shape, enfim, ganhar mais saúde, autoestima e aumentar a sua ambição principalmente. Sim. Mas quando eu comecei em 2020, na internet, depois daquilo que aconteceu, eu entrei no mercado de emagrecimento feminino, que não é o que eu faço hoje, que é um mercado de emagrecimento treinando em casa. Ou seja, não é o mesmo público de academia. E aí você vai perguntar, Fernando, por que você começou nesse nicho? Porque aquele momento da pandemia favoreceu. E eu fui pelo lado do dinheiro e não pelo lado do propósito. Não que aquele trabalho não tivesse um propósito, eu ajudei muitas pessoas. Eu curei pessoas da depressão, ajudei, na verdade, naquele momento de pandemia. Ajudei muitas mulheres a perder peso. Pelo menos 1 tonelada do mundo eu devo ter tirado. Eu fazia live de treino todo dia. Nossa, foi um período bem legal, bem bacana, muito aprendizado, embora do que tenha acontecido naquele momento. Mas aquilo não era o que eu queria. Não era aquele público, não era aquilo que eu realmente queria fazer. Mas eu fui pelo dinheiro, falei, é isso que vai me dar grana, eu vou fazer. Passou a pandemia, 2021, veio a crise. O que é a crise? Cara, não é isso que eu quero, não é isso que eu gosto. E eu passei momentos difíceis. E aí você falou assim, qual foi o momento, o que aconteceu, o que te falaram? Foi um acontecimento. Era uma terça-feira, eu não tinha o que fazer. Financeiro ruim, não sabia o que fazer, não sabia o que postar. Realmente passando ali uma fase bem turbulenta. Eu falei, cara, eu vou pegar meu celular e vou fazer algum vídeo. Vou no carro, vou dirigir e vou fazer um vídeo. Eu entro no meu carro e começo a falar alguma coisa de motivação agora, não sei o quê. Comecei a fazer um vídeo
De repente tem uma blitz. E o policial me para. E ele só não me multou porque ele era meu amigo e me conhecia. Aqui todo mundo se conhece. Aquele dia eu falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Não tem resultado financeiro, não tá dando certo. As pessoas me criticam. Aí eu saio numa terça-feira, 4 horas da tarde, fazer um vídeo e quase sou multado ainda. Então aquele dia foi o dia que eu mais balancei. Falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas eu persisti, mudei toda a rota, criei um Instagram do zero, recomecei, a gente pode falar mais disso depois, e hoje a gente tá aqui. Voltamos para a mesma base, né? Você gerou entendimento, caiu a ficha sobre o teu estado atual de novo. Isso era em 2021? 2021. Era o quê? Final de 2021? Final de 2021. E aí você, a próxima ação, as decisões que você tomou, o quê? Foi fazer um novo Instagram, começar a se posicionar diferente. Fala um pouquinho sobre isso. Essa história é muito legal, por quê? Mesma coisa, a gente volta ao mesmo papo do início. Nível de consciência, eu falei, cara, eu entendi que o caminho é empreender, mas isso que eu estou fazendo não é o que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Vou começar do zero. Se eu já tomei o passo mais difícil lá atrás, que foi largar o que eu fazia. Então, o que eu fiz? Eu tinha um Instagram com 35 mil seguidores, mas era aquele público que eu já tinha uma lista de clientes, já tinha o produto rodando, tudo. Mas eu falei, não é isso, não quero mais. Deixei o Instagram de lado, criei um Instagram novo pra mim, com 0 seguidores, da forma que todo mundo começa. Porque alguém começou algum dia com mais de 0 seguidores? Não, todo mundo começa com 0. E, geralmente quem começa a seguir é o pai, a mãe, irmão, esposa... E comecei do zero um novo Instagram. Só que aí vem a sacada. Eu falei, cara, eu vou fazer o que eu gosto, que é musculação. Me comunicando mais para um público de alta performance, que é o que eu faço hoje. E aí que eu falo para você, porque é tão importante você estar em movimento, você fazer, você começar, por mais que você não vai ter resultado imediato. Porque aquilo te dá bagagem, te dá experiência. Então eu peguei toda a minha bagagem do que eu aprendi naqueles anos de marketing, de vendas, de posicionamento, de estratégias de conteúdo, e em 3 meses no TikTok eu bati 100 mil seguidores. 3 meses. Mas o meu Instagram tava com 100 seguidores lá, 150. E aí em março de 2022, há 2 anos atrás, eu comecei a postar conteúdo no Instagram e hoje eu tenho 1.100.000 seguidores no Instagram. Caraca. E aí foi isso em 2 anos, Fernando? 2 anos. Então assim, eu falo que a minha trajetória começou em 2019 a mudança de mentalidade, porque é legal, é importante falar isso também. Nossa, em 2 anos o cara explodiu. Não é assim. Sim. Foi todo um processo. E foi muito doloroso, foi muito difícil. 2020 comecei, 2021 veio uma crise absurda na minha vida, e 2022 que eu comecei, com a bênção de Deus, comecei a dar certo. Você falou sobre o processo. Quem te acompanha sabe que você teve um momento que você experimentou subir num palco, né, para competir. E todos os atletas que eu vejo da parte de fisiculturismo, eles têm uma experiência muito grande nesse processo. Influenciou para você também nessa parte? Sim. Em 2017 eu era um cara totalmente sem disciplina. Então eu não tinha horário para acordar, não tinha horário para trabalhar. Isso em 2017 foi quando eu decidi fazer essa preparação. E eu falei, cara, eu quero um desafio para mim. Eu vou me preparar para competir numa competição de fisiculturismo. E o processo da preparação para você conseguir subir num palco bem, cara, me desenvolveu muita disciplina, muita disciplina. Eu tinha que acordar cedo para fazer cardio, eu tinha que ter horário para fazer refeição, eu tinha que ter horário para treinar, e tudo aquilo ajustou toda a minha rotina. Então aquilo ali, realmente, a experiência da competição para mim não foi muito boa, eu fiquei em 5º lugar, mas o aprendizado que eu tive de disciplina... Mas 5º entre quantos? Não, tinha uns 18. Então não fiquei tão mal. Deu pódio, pelo menos, ou não? Peguei pódio, peguei a medalha. Então, e aí você percebe que você lidou bem com esse processo dessa mudança da tua mente, da tua cabeça, de uma pessoa indisciplinada para disciplinada. Qual que foi o maior desafio disso? Total. Vamos lá. Ninguém tem resultado em algo sem ser disciplinado. Uma pessoa que tem um físico bonito, um físico saudável, um físico estético, tá no shape, ela tem disciplina naquilo. Aquele resultado dela é consequência do estilo de vida dela. Alguém que consegue empreender, não desiste, consegue ter resultado, prospera a empresa, aumenta o faturamento, aumenta a margem de lucro, é porque ela é disciplinada, ela não desistiu, ela manteve-se firme no processo. Da mesma forma, o contrário, como eu falo brincando, que a pessoa que fuma, ela é muito disciplinada. Eu tenho um amigo meu que fuma, que o cara é muito disciplinado. Se ele acorda à madrugada, 3 horas da manhã, e não tem um cigarro, o cara acorda, pega o carro, vai num posto de gasolina 24 horas e compra lá a carteira de cigarro dele e fuma. Ele acorda, ele fuma. Ele almoça, ele fuma. O que esse cara consegue? Infelizmente uma doença, alguma disfunção. Então ele é disciplinado até conseguir o que ele quer.
Então eu falo que a disciplina sempre vai te levar ao resultado, positivo ou negativo. Porque a pessoa que tem maus hábitos, ela também é disciplinada para fazer. E se você, baseado no que você construiu de disciplina, qual que é o primeiro passo que você diria para a pessoa assim, ó, faz isso, talvez depois disso, para você conseguir ser disciplinado? A pessoa que está escutando aqui identificou, eu sou indisciplinado, é por isso que as coisas não dão certo na minha vida. Qual que é o conselho para essa pessoa? Eu não consigo falar de disciplina sem falar do que nós comentamos antes, que é, eu tenho um objetivo. Eu quero crescer minha empresa, eu quero empreender, eu quero crescer na carreira, eu quero emagrecer 10 quilos, quero ganhar massa muscular, quero ter um casamento melhor, quero ser um pai melhor, uma filha melhor, enfim. Esse é o meu objetivo. Agora, para me manter disciplinado, eu tenho que ter clareza do processo e qual que vai ser o estilo de vida e os hábitos diários que eu vou ter que manter para conseguir aquele resultado. Então, mesma coisa, não foca só no objetivo, foca no processo diário. O que eu tenho que fazer para conseguir emagrecer 10 quilos? Eu tenho que fazer refeições saudáveis, eu tenho que treinar 4 vezes por semana, eu tenho que estar num ambiente que me favoreça, as pessoas que andam comigo têm que me favorecer, me ajudar. Enfim, esse é o processo. Então, a disciplina, eu acredito que ela vem muito do processo diário. E não, porque se eu querer desenvolver disciplina só focando no resultado, eu não vou ter clareza no meio do caminho e vai ser muito mais fácil eu desistir. Agora, e voltando à tua jornada ali, você passou pelaquela crise em 2021, que você se questionou fazendo lá, quase tomou uma multa, e aí virou a chave, você criou um perfil novo, virou o ano 2022, você passa pelo processo de ter o teu casamento, e aí no mês seguinte, eu sei um pouco da história do Fernando, acompanho ele, né? Você virou totalmente a chave da tua vida financeira. Sim. O que aconteceu nesse meio tempo entre aquele cara lá, quais as ações que você teve, os acessos que você fez e as atitudes e os resultados que você construiu ali, foi em 3 meses, 4 meses? Sim. Depois disso, você já estava faturando um valor bem acima do que você tinha antes. Fernando, então pensando agora, trazendo o contexto que você contou para nós. Você falou sobre no final de 2021, cai a ficha, você fazendo vídeo no quase é multado, passa algum tempo, você chega em 2022, você se casa. Em março de 2022, né? Vira o jogo e você sai de praticamente zero. Você sai de praticamente zero para um valor muito acima da média do mercado. O que o Fernando fez estrategicamente? Quais foram as ações que você executou nesse tempo aí? Maravilha. Então, eu construí uma nova audiência. Então, as pessoas têm que entender. Fernando, por que você posta tanto vídeo? Por que você faz essa produção de conteúdo? É para ganhar curtida? É para ganhar like? É para o teu ego? Um pouco também. Mas, acima de tudo, é para quê? Atrair um público que vai acompanhar o meu trabalho. Através daquele conteúdo, eu ganho autoridade e crio desejo nas pessoas de dar um próximo passo. Cara, o Fernando é um cara legal, ele tem uma didática boa, ele ensina bem, esse cara entende, é profissional. Eu quero dar um próximo passo, eu quero comprar um curso, eu quero comprar um acompanhamento. E aí, naquela época, eu só estou contextualizando para as pessoas entenderem. Então, eu criei uma audiência, as pessoas tinham desejo, e ali eu entendi quais eram as dores daquelas pessoas. Dor e necessidade. Então, eu falo assim, as pessoas querem criar um produto, o melhor produto. Não foca no produto, foca na necessidade do teu público. Qual que era a necessidade do meu público? Não sabia como treinar, não tinha motivação, não sabia como se alimentar, estava perdido. Então, naquele mesmo momento, eu desenvolvi algo que já é muito comum no mercado, que era consultoria. Ou seja, a pessoa pagava um valor e eu montava um treino. E com uma equipe de nutricionistas, então já veio o empreendedorismo também, de montar a equipe, mesmo network. A pessoa ganhava o treino e a dieta e fazia. Então, ela me pagava, eu mandava um treino e uma dieta, e assim eu consegui escalar o meu trabalho e consegui sair de um faturamento de 0 para um faturamento muito considerável já no primeiro mês, quando eu montei aquela audiência e comecei a vender. Você tem liberdade de falar o valor? Cara, naquela época, eu saí de R$0 para R$60 mil líquidos em 2022. Hoje eu tenho um faturamento muito maior, porém com muito mais custos operacionais. Eu tenho uma equipe hoje de 20 colaboradores. Então a gente pode até falar do final depois, porque a galera do digital é muito mal acostumada. Porque eu faturo múltiplos dígitos. Eu conheço pessoas que faturam 1 milhão por mês que não tem uma margem de... É quase uma mística, né? A pessoa fatura... Por exemplo, aqui na internet as pessoas fazem muito aquilo. Tá aqui minha plaquinha, 1 milhão faturado, mas empresa quebrada.
tá no prejuízo, mas só mostra ali o troféu, só mostra a notificação. Enquanto a gente está fazendo a nossa conversa aqui, eu posso mostrar as notificações de vendas aqui, mas ninguém sabe o lucro líquido disso aqui. Então, não Custo operacional, Exato. a despesa real da Exato. empresa. Mas, assim, e é legal falar isso. e a Eu conta saí, no eu final. saí de 0 para mais de 60 mil reais líquido, com uma estrutura totalmente enxuta. De março para abril. Em março, eu comecei as primeiras vendas, abril eu fechei com mais de 60 mil, em 2022, líquido. Eu lembro que nós estávamos no casamento do Gabriel lá. Sim. E aí, eu lembro que eu fui avião de Curitiba a São Paulo, né? Peguei o carro e aí busquei vocês lá em Viracopos. E aí eu lembro que você só tava no celular e tal, só no celular respondendo gente. Aquele momento você já tava fazendo venda. Comecei as vendas ali, final de março. E é legal falar que hoje eu tenho uma estrutura incrível. Tenho comercial, tenho gestor, tenho copywriter, editor de vídeo, tem tudo completo. Mas eu cresci primeiro para depois contratar. Não comecei contratando já. No começo eu fazia tudo. Eu editava meus vídeos, eu postava, eu vendia, eu fazia entrega, eu fazia tudo. Mas eu me lasquei, tive resultado, cresci a empresa para depois estruturar. Ou seja, primeiro eu tive resultado para depois começar a contratar. E é isso que as pessoas também se perdem. Já querem começar com uma equipe grande, já querem começar... Não, começa fazendo o básico, conforme você for crescendo, você vai contratando pessoas. Qual que é a diferença do Fernando desse momento que começou rodar esse faturamento para o Fernando de hoje? Qual que é a principal diferença que você observa em você? É estrutura de equipe e visão de negócio. Uma coisa que as pessoas hoje não têm no digital, que eu vejo muito ainda, é a visão de que é um projeto. Sim. Eu vendo curso, eu vendo mentoria, eu vendo não sei o quê, vendo, né, as pessoas que fazem publicidade, as próprias blogueiras mesmo. Tem muitas blogueiras que faturam muito alto. Eu tenho acesso hoje. Hoje eu tenho uma equipe, uma assessoria que traz empresas para fazer alguns contratos, são valores muito bons. Tem hoje parceria com roupas, marcas de suplemento. Inclusive, quando for comprar na Growth, usa o cupom Cantarelli. Mas elas têm um negócio muito lucrativo, mas não vê como empresa, vê como projeto. Então hoje tem uma visão de negócio. Construção de equity, ou seja, não apenas vender cursos online, mas começar a produção agora de produtos físicos, software, aplicativos, que aí você sai do jogo de vender produto para outro jogo de construção de equity, como falam. Você constrói, além de construir uma esteira de Um ecossistema. o ecossistema, a jornada do cliente. Sim. E aí, hoje você tem a tua própria academia, você tem o teu negócio digital, você tem outros negócios além desse, Fernando, tem negociação para outros, ou você enxerga algum outro mercado com bons olhos? Sim. O que você acha? Dentro do que eu faço online, são várias fontes de renda. Então tem vendas de cursos, vendas de mentoria, enfim, são vários produtos que nós vendemos. Tem publicidade. Então, por exemplo, as marcas hoje, além de eu ganhar comissão do que eu vendo com os meus cupons, as marcas também pagam o valor de contrato. Por exemplo, eu reformei minha academia agora. Eu consegui parcerias incríveis para comprar equipamentos, onde eu troquei os equipamentos por vídeos, por mídia. Então, por exemplo... Geração de valor. Exatamente. Então, permutas que são muito rentáveis. Então, são várias fontes de renda dentro do negócio. Negócio físico, hoje eu tenho academia. Estou com um projeto agora aí para me associar numa rede de academias, em breve posso anunciar. E também tem uma clínica de estética. Hoje você é um empreendedor serial. Tem vários negócios rodando aí. Podemos pensar dessa forma. Com certeza, mas o foco hoje é online. O foco hoje maior é online. E aí, hoje teu foco é escalar teu negócio digital, ele tem outros braços, mas ou o teu braço é só no nicho de saúde, ou tem outros... Não, hoje não tenho nenhum outro negócio que é fora do nicho de saúde. Sim. Então são vários braços, mas é dentro do nicho fitness, saúde e bem-estar. Então, e aí você faturou, chegou a 60 mil, começou a escalar. Qual que foi o momento que você sentiu a necessidade de sair do operacional, que no começo você era 100% operacional, por mais que você pensava estrategicamente, mas aí você era estratégico, era tático e operacional. Qual que foi o momento que virou a tua chave de você falar assim, cara, eu preciso lidar com uma empresa isso aqui? Sim, sim. É muito legal falar isso, porque eu falo que para eu ter aquela virada de chave do personal, eu primeiro tive que passar pelo processo, começar do zero como personal e chegar no teto. Agenda lotada,
sem liberdade, sem horário, não é isso que eu quero, mas eu passei um processo. Então eu comecei do zero como personal, cheguei no teto. Para ter essa mudança de mentalidade no online, que eu tava o dia inteiro montando o plano, respondendo ao aluno, fazendo tudo, eu tive que passar pelo processo, onde eu estava vendendo muito, faturando alto, mas me acabando de trabalhar. Então é o processo também. É claro que se o empreendedor tem inteligência emocional e habilidade técnica para saber o momento certo de começar a crescer e contratar mais pessoas, quanto antes, melhor, ótimo. Mas eu sempre falo que é legal você passar pelo processo. Então, foi no momento que eu entendi, cara, não é isso que eu quero também de novo. Ó, a gente volta a mesma coisa de antes. Opa, tô ganhando muito bem, tô faturando muito alto, mulher. Estou tendo uma margem muito alta, mas eu não estou tendo qualidade de vida. Preciso contratar mais pessoas, preciso criar novos produtos. Foi uma mudança de mentalidade. Então a gente volta a falar a mesma coisa de antes. A mesma coisa, gerar entendimento para onde? Nível de consciência. Nível de consciência. E aí você saiu daquele Fernando operacional, hoje para ser o cara, o que o mercado hoje chama de CVO, né? O cara da visão. Vê estrategicamente e vê aquilo que ninguém vê. Tanto no teu mercado, tanto nos negócios. E como eu me torno esse cara, Fernando? Como é que eu me torno esse cara que enxerga além do que os meus olhos físicos enxergam, na tua visão? Cara, eu acredito que primeiro você tem que ter novas experiências, entender o que o mercado está fazendo, você comprar conhecimento, porque eu falo que hoje não precisa mais inventar a roda. Hoje você pode investir, entrar no Mastermind, que vão ter pessoas ali possivelmente muito melhores que você, que já passaram pelo caminho e vão te dar um passo a passo muito mais rápido. Da mesma forma que quem me contrata, quem compra um curso, uma mentoria minha, ela está comprando velocidade. Ela sabe que com a minha ajuda ela vai ter um resultado muito mais Aceleração rápido. de tempo. Até como uma das promessas dos meus cursos é transforme o seu corpo em 90 dias. Nós temos vários resultados fantásticos. Eu falo que eu sou um colecionador de vidas transformadas. Então você buscar ajuda de quem já chegou onde você quer chegar. Sem dúvidas, para mim é o caminho mais rápido para você ter essa visão de estrategista, saber o que você tem que fazer, onde que você não precisa errar. Você aprende com o erro do outro. Você paga para aprender com o erro dos outros e não ter o mesmo erro. Porque você errar vai custar muito mais caro. Agora esse gancho, só cortando Pode ir lá, vai lá. Da questão do erro. O que a pessoa no digital mais erra? O erro mais comum que você vê que falta crescimento? Eu acredito que são vários erros, mas falando especificamente de crescimento nas redes sociais, é a pessoa não entender o público dela e não mapear as dores, os desejos, as necessidades dessas pessoas para ter uma criação de conteúdo que vai ajudar as pessoas. Assertivo. Exato. Por exemplo, volto a falar o que eu falei antes. Eu entendo que a minha audiência quer emagrecer, quer ganhar massa muscular, quer aumentar a autoestima, quer se sentir melhor. Então eu entendo todas as dores dela. E em cima das dores, dos desejos dessa pessoa, dos objetivos, eu crio conteúdo para ajudar essa pessoa. Ajudando ela gera um desejo de querer dar um próximo passo e comprar. Então é não mapear o público, porque cada público deve ter uma certa comunicação para um determinado público, um certo posicionamento. Então cada público é um público. Então você tem clareza de para quem você está falando. Por exemplo, hoje nós estamos falando para empresários, autônomos, pessoas que querem crescer na carreira. Então a minha comunicação aqui é outra. Eu estou aqui inspirando esse tipo de pessoa. A gente não está falando aqui de treinamento. Então eu tenho clareza de para quem eu estou falando hoje. Então, trazendo um exemplo do que você falou sobre o que eu observei no teu perfil, você falou sobre a dor e a necessidade do teu público. Eu ouvi você começar a criar teus vídeos exatamente batendo na dor principal do teu público, que é o quê? Treinar errado, né? Sim. E aí, teus vídeos, amparo que comprova aquilo que o Fernando acabou de falar. Que eu acompanhei ele e vi teus vídeos lá, que você fazia os dois personagens, né? E foi nesse exato momento, sim, que teus vídeos deu aquele pico maior ou... Sim, ano passado eu criei esse modelo de vídeos que foi bastante modelado. Eu falo que não é copiado, porque você acha que eu invento tudo também? Claro. Modelo pessoas e crio do meu jeito. E o jeito que você... Isso que é o legal. O jeito que você faz é o jeito que vai dar certo. Que as pessoas vão se identificar com o seu jeito. Não tem que ser perfeito. Não tem a sua essência. Exatamente, é isso que as pessoas não entendem. Elas têm uma necessidade de aprovação. Não, porque eu não consigo, porque eu falo errado, porque o meu sotaque... Cara, é o teu jeito que vai dar certo, porque as pessoas vão se identificar contigo. Tem pessoas que vão se identificar contigo na vida que não vão, talvez, gostar de mim. Pela maneira que eu falo, pela maneira que eu me posiciono, e tá tudo bem. Essa que é a questão. E hoje na construção da tua vida, do teu negócio,
Você é um cara que tem princípios. Pro Fernando, quais são os princípios inegociáveis que por mais que chegue um cara com um contrato multimilionário na tua frente e esse contrato vai ferir um princípio que você carrega, você tem clareza de dizer não para esse contrato por causa dos teus princípios. Quais são os princípios primordiais da vida do Fernão? Legal. É importante eu falar para você que no meio dessa trajetória, no meio dessa jornada, e aí se eu for resumir o grande determinante desse crescimento na carreira é que eu me converti. Então eu estava como ateu até 2020. Você conhece a história muito bem. Então, por uma questão de ambiente, de pessoas, da minha adolescência ali, eu falei, Deus não existe, isso aí é uma besteira, então eu não acredito em Deus. Então eu me mantive ateu por muito tempo. E em 2020 também, por isso que eu falo, mudança de ambiente gera mudança de comportamento. Mudança de comportamento gera novas ações, novos resultados. Eu estava num momento de mudança, falei, cara, preciso mudar de vida, preciso crescer. Busquei novas pessoas. Novas pessoas me trouxeram a novos ambientes. Ambientes que me favoreceram a me aproximar de Deus, a começar a empreender, a mudar minha mentalidade. Mudando o ambiente, novas ações, novos resultados. Então eu agrego muito a isso. Então, hoje um princípio básico para mim é a pessoa ser temente a Deus. É a pessoa que prioriza Deus acima de tudo. Então, eu falo assim, tem projetos, parcerias e tem negócios. Um sócio, por exemplo, hoje eu não faria uma sociedade com uma pessoa que não acredita em Deus, que não tem princípios cristãos. Eu não faria isso. E alguns princípios que eu carrego muito em mim é a fidelidade também, que é um princípio muito forte, que por mais que eu estava ateu por um tempo, eu sempre tive alguns princípios e valores muito fortes. É óbvio que eles foram potencializados depois, me aproximando de Cristo. Mas a fidelidade para mim, é um princípio muito importante. Top. Esse é o primordial, é o que nós acreditamos, nós que estamos aqui nessa conversa, aqui, Fernando, eu, o Valente, nós acreditamos que o maior negócio, Deus tem o maior negócio. E ele é o maior investidor desse negócio. E ele investe em pessoas a todo tempo. Ele investe na tua vida para você transformar outras vidas. Ele investe na minha vida para transformar outras vidas. Ele investe no teu negócio. E eu entendo que você falou antes sobre propósito, e eu acho que está totalmente conectado falar sobre isso, que a minha empresa, o teu negócio, a tua empresa precisa cumprir uma função aqui. Uhum. Senão ela não faz sentido a existência. Se for só para o recurso financeiro, a gente não faria metade daquilo que você faz. Você olhar para o teu faturamento e talvez o lucro baixo e desistir, entrar naquele ponto no começo. Enxergando quando você falou sobre a tua conversão, quando Deus entrou na tua vida, qual que foi a coisa principal no teu primeiro encontro com Deus? Que você falou assim, agora eu entendi tudo. Agora eu entendi o sentido da vida, agora eu entendi o porquê que eu tô aqui. Qual que foi a chave mestra que virou principal na cabeça do Fernando? Certo. É difícil responder isso porque é todo um processo também. Então é um processo de mudança de hábitos, mudança de comportamento. Você começa a entender alguns pontos novos, mas se eu fosse falar um fator determinante para minha mudança, foi a mudança em relação a visão que eu tinha sobre o meu posicionamento como homem, a minha missão. Eu não tinha clareza. Para mim isso é muito claro hoje, é muito simples. Mas naquela época eu não tinha clareza da minha função como homem da casa. Caraca. Eu já tinha um relacionamento de muitos anos com a minha atual esposa, que eu tava enrolando, que eu tinha dúvidas sobre o meu futuro. Então eu falava, cara, será que é isso que eu quero mesmo? Então eu vou casar? Por mais que eu tivesse princípios ali muito bons, eu tinha essa dúvida. E aí, me aproximando de Cristo, uma das coisas que mais mudou foi a visão. Eu entendi que eu era o homem provedor do meu lar, sacerdote do meu lar. Eu entendi que um dos meus maiores princípios, uma das minhas maiores virtudes é casar, constituir família. E aquilo me gerou uma mudança de comportamento. Então, passei pelo processo, pedi minha namorada em casamento, assumi novas responsabilidades, falando brincando, né? O homem precisa de boleto para pagar, senão ele não se mexe. Precisa de responsabilidade. Então essa mudança de entender o meu papel como homem foi a vida cristã que me trouxe clareza, que é uma coisa que os homens não têm.
as pessoas, de forma geral, a sociedade não carrega isso. Então, a criança, o adolescente, ou melhor, é a pessoa que não assume responsabilidade. A pessoa nunca vai querer assumir responsabilidade. Ele falou, meninos não querem assumir responsabilidade. Homens casam, constituem família, provém o lar. Então essa, pra mim, foi a principal mudança. Cara, Porque até foi isso um dos principais fatores que não me fez desistir. Responsabilidade. e hoje qual que é o maior propósito de vida, Fernando? Cara, hoje tem um grande propósito de aumentar a saúde, melhorar o físico e aumentar a ambição de pessoas. E por que eu falo ambição? Porque quando a pessoa começa a se cuidar, começa a treinar, começa a ter uma rotina de exercício físico, antes dela mudar o físico dela, a primeira coisa que muda é a percepção de valor que ela tem sobre ela mesma. Então a pessoa tem autoestima baixa porque ela não se cuida, porque ela não se dá o valor. Então, uma pessoa que treina, que melhora o físico, que passa pelo processo, ela começa a não aceitar outras coisas medianas na vida. Então, a pessoa que tem uma alta ambição, uma alta autoestima, ela não aceita um trabalho medíocre, um trabalho que ela tá lá só para cumprir horas e ficar matando tempo e receber um salário ruim. Ela não aceita um relacionamento medíocre, ela não aceita uma vida mediana. E quando eu falo medíocre, novamente eu falo, não estou desmerecendo, é mediano. Tá na média. A média é a massa da população. Então, para mim, essa é a minha principal missão hoje, aumentar a autoestima e a ambição das pessoas, para que as pessoas queiram crescer. Do jeito de... Ó, a gente tá falando de empreendedorismo, não tô falando que você tem que largar o teu trabalho e montar uma empresa. Para mim, isso é uma grande besteira. Tem muito idiota falando na internet isso. Pessoal, porque você não pode ser CLT, porque você tem que montar sua empresa. Tem gente que não nasceu para isso. Às vezes o cara tem uma carreira consolidada numa multinacional, ganhando um salário muito bom, e ele não tem o perfil para empreender. Mas aí porque ele vê um idiota desse falando num podcast isso, ele perde as contas e vai abrir uma franquia que ele nunca desenvolveu habilidade para empreender, quebra. Então, para mim, essa é a maior questão mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta do futuro para você. Se hoje você recebesse o poder divino e Deus te desse uma capa do futuro e você fosse viajar 10 anos no futuro e você fosse encontrar o Fernando de 10 anos, o que você gostaria de enxergar e falar para esse cara? Ou melhor, se hoje eu pudesse falar com o Fernando de 10 anos atrás. Seria sobre o futuro. Você gostaria de chegar, você vai viajar 10 anos no futuro, chegou lá na frente do Fernando, o que você quer ver? O que você quer o Fernando fazendo? O que você quer ver ele tendo? E o que ele construiu nesses 10 anos? Então, sei o que eu desejo para o meu futuro. Mas você foi pro futuro, imagina, você viajou. Sim. Você chegou lá, o que você quer ver quando você chegar? Sim. Milhões de vidas impactadas através do meu trabalho. Mas antes disso, uma família, né? Quero ter 3 filhos. Caraca, top. Em nome de Jesus, o primeiro vai vir esse ano. Tá profetizado. O meu casamento sempre mais fortalecido, que para mim é minha prioridade. Casamento, família. E impactar pessoas através do meu trabalho. Milhões de pessoas impactadas. E é claro que empreender, criar conteúdo, fazer vídeo, abrir empresa é só um meio para impactar mais pessoas através da mensagem que eu tenho, dos produtos que eu vendo. Então, seria esse o principal... Se daqui 10 anos eu tivesse 3 filhos, uma carreira consolidada, com milhões de vidas impactadas... Vai estar com 9, 10 praticamente. Hã? Um deles vai estar com 9, 10 praticamente. Isso Então, para mim, eu diria que a minha missão estará cumprida. Legal. E aí vai começar a próxima missão. Com certeza. O propósito é mas a missão ela varia. Sempre tem um próximo nível. Top. E para quem está começando empreendendo, você falou do cara que está estabilizado lá, que não tem perfil de empreendedor. Mas para aquela pessoa que sonha em empreender, que quer crescer, que quer subir de nível, qual que é o maior conselho que você pode dar para essa pessoa nesse momento? Busque pessoas que vão te ajudar a chegar ao próximo nível. Eu volto a falar, essa minha mudança nesses últimos anos, esse crescimento é um reflexo da minha mudança de ambiente. Se você anda com 5 idiotas, você vai ser o 6º idiota. Se você anda com 6 pessoas que fumam, bebem e não fazem exercício, você vai ser o 6º obeso do grupo. Se você anda com 5 pessoas que são cristãs, têm bons princípios e valores e empreendem, você vai ser empurrado para aquilo. Ninguém vence o ambiente.
Então eu não daria nenhum outro conselho melhor. Eu não vou falar, compra curso, compra mentoria, vai no evento. Cara, muda o seu ambiente. Se você quer empreender, a tua pergunta foi, a pessoa que quer empreender, começa a andar com empreendedores. Vai no grupo da tua cidade aí, num grupo de empreendedores, vai fazer reunião com o empreendedor, convida alguém para tomar café, porque o teu ambiente vai favorecer. E são aquelas pessoas que vão te dar o caminho mais rápido para o que você busca. Não precisa ser necessariamente naquela área. Eu sempre falo, busque mentores, busque pessoas que vão te ajudar. Então, mudança de ambiente. Antes de eu falar para você fazer qualquer outro investimento, qualquer coisa, mudança de ambiente. Então é isso aí, finalizando o primeiro podcast, o primeiro Talks à Confraria. E agradecer esses dois grandes homens de Deus e falar para você, celebre os pequenos começos e as pequenas vitórias. Só assim você vai celebrar as grandes. Muito obrigado a você.